Está gravando? Opa. Bem, gente, estamos aí. Nós já estamos vendo o estudo dos retificadores. Na semana passada, eu apresentei para vocês a célula retificadora básica, mostrei passo a passo o funcionamento delas, estão lembrados? Só para passar mais rápido aqui. Vamos a esse estudo gráfico aqui, não é isso? De onda de corrente, que é essa vermelhinha aí, essa azul que vai entrar aqui agora é a forma de onda de tensão, essa azul aqui, forma de onda de tensão que aparece entre os terminais de saída, né? E essa área que eu repeti aqui no semiciclo seguinte é a área que a gente utiliza para calcular o valor médio da tensão na saída, que é um dos parâmetros mais importantes do retificador, porque ele é o parâmetro controlado, né? Quando o retificador é controlado. Quando não há tiristor, quando não há diodo, desculpe, e no lugar dele tem um tiristor, e a gente controla aplicando um pulso no gatilho e controlando o momento que esse pulso é aplicado. Aí terminou a aula, certo? Deixa eu ver só mais uma coisinha aqui. Vou monitorar o chat aqui, tá? Então, vamos lá. Dando prosseguimento aí, gente, nós temos o seguinte. Primeiro passo é calcular o valor médio dessa tensão. E nós sabemos que o valor médio de uma tensão, ou de uma corrente, ou de uma potência, o valor médio de uma dessas três grandezas elétricas é calculado tendo como referência a área da figura que a representa no plano cartesiano. E, normalmente, a gente utiliza a área de um período, já que ela é uma função periódica e todos os períodos são iguais. Assim sendo, quando a gente calcula a área de um período, como se trata de um valor médio, equivale à área da onda. Desculpe, equivale ao valor médio da onda, não é isso? Desculpe, eu estou meio sonolento aqui. Então, como essa área colorida aqui é a área abaixo da curva de tensão, para eu calcular o valor médio desta tensão, tem que calcular a área e dividir pelo período. O valor médio é sempre dado pela área sobre o período. O período é π, né? Vai de 0 a π aqui, ó, de 0 a π. Quando eu estou considerando o segundo ciclo, vai de 2π a 4π, que é a mesma coisa de considerar de 0 a π, né? É o período 2π, desculpe, é o período da onda equivalente a 2π. É isso? Meio ciclo é π, um ciclo completo 2π. Hoje vai ser difícil. Bem, então, observe que essa área ela pode ser considerada como constituída por duas áreas distintas, cada uma representada ou cada uma regida por uma equação diferente. Tem a área do retângulo, né, que é esse pedacinho aqui, ó, mais esse restante aqui, ó, e a área abaixo da senoide. Então, são duas funções. O retângulo é a função constante, cujo valor é o E. Então, aqui é o E, tá certo? Então, se eu for calcular a área desse retângulo, eu utilizo o E como a altura dele, e a base dele é o intervalo de existência dele dentro do período. E esse intervalo vai de
de zero, aqui, ó, de zero a esse ponto aqui, ó, eu vou voltar cá na figura para vocês entenderem melhor. Ele vai de zero até alfa, e esse outro pedaço aqui, ó, vai de beta até 2π, tá certo? Como é mais fácil eu pegar esse retângulo aqui, ó, e colocá-lo lá na frente, né? Ou pegar esse retângulo aqui e colocá-lo lá na frente, no lugar de eu calcular uma areazinha do primeiro retângulo e somar com a área do outro, eu calculo uma área só. Eu posso considerar, por exemplo, que fica mais fácil para mim calcular que o início do ciclo que eu vou considerar é onde que está a seta aqui. Aqui, ó. Aqui é o início. O final é cá na frente, porque aí eu terei transferido esse pedaço para lá. Está na mesma, é só para simplificar, tá? Bem, então é assim que calcular a área do retângulo. Pego essa base toda, né, que vai de, veja bem, de beta até 2π, mais esse pedaço aqui, que é o alfa. Então, vai de beta até 2π mais alfa. Tá certo? Ficou claro, gente? Aí eu calculo a área do retângulo. Agora, para calcular a área da senoide, do pedaço da senoide, aí esquece o retângulo, olha só para a senoide. Essa senoide, ou essa área ela é relativa à senoide, ela começa nesse ponto aqui, ó. E esse ponto, olhando lá de cá, ó, é o alfa. Então, eu vou pegar a senoide, que é a função seno, que é V máximo seno de ômega t, que vocês já conhecem bem, e integrar de alfa até esse ponto aqui, ó, porque a senoide, a parte senoidal da curva na saída começa em alfa e termina em beta. Então, eu integro a função, ou eu utilizo a função matemática V máximo seno de ômega t e calculo, através do processo de integração, de beta até, de alfa, desculpe, até beta. Portanto, é importante ter o seguinte: o alfa é um ângulo que é variável, depende do valor médio. Se eu quero um maior valor médio, eu faço o alfa ser menor. Aí a área da senoide aumenta. Se eu quero o contrário, eu aumento o alfa. Aí a área maior, que é da senoide, ela fica menor. Quer dizer, eu vou variando a área, né, de forma que o valor médio vai variar. Vou variando o alfa, de modo que o valor médio vai variar. Então, alfa é um parâmetro assim, que depende do valor médio que eu quero. Portanto, ele é um dado o problema. O beta que é variável, porque, pensa bem, se eu tenho um circuito indutivo, que eu inicio a hora que o elemento o elemento chaveador, quer dizer, o tiristor, entra em condução, o momento que ele vai cortar também fica variável. Por quê? Porque se ele, por exemplo, é antecipado, o indutor carrega com mais energia magnética e demora mais a descarregar. Aí o beta é atrasado, ele é transferido para depois, quer dizer, aumenta o valor dele. Se for o contrário, quer dizer, eu atraso a hora do disparo, quer dizer, aumento o alfa. Se eu aumento o alfa, o indutor, entre aspas, se carrega menos. E com menos energia carregada, ele dispensa essa energia com mais rapidez e o beta é antecipado. Entendeu? Então, o, o beta ele é muito dependente desses elementos aí, principalmente do alfa. Né? Na realidade, eu vou estabelecer um alfa, eu vou estabelecer um valor do indutor, do resistor e do E. E o beta fica sendo como uma variável dependente do processo. Então, eu tenho que calcular o beta. Agora, como que eu calculo o beta? Aí que está o X da questão. Para eu calcular o beta, eu vou fazer o seguinte. Vou passar essa. Eu já falei. O que eu faço? Eu volto lá no circuito básico e monto a equação da corrente, tá certo? A equação da corrente do circuito retificador. Observe que o circuito retificador vai ter corrente quando o tiristor estiver conduzindo. Então,
vou considerar como tensor ideal, não vai ter queda de tensão nele. Aí fica uma malha constituída somente por quê? Vou voltar lá atrás que vocês vão ver melhor. A malha é constituída por quê? Pela fonte, tem um curto aqui, eu esqueço a vida dele, não existe, né? Então, essa malha tem a fonte, tem um indutor em série. A malha que eu estou me referindo, gente, é a malha por onde vai passar a corrente. Por onde vai passar a corrente, aqui, ó, nós temos a fonte, o L, o R e o E. Todos esses elementos interferem no valor da corrente, obviamente. É só você aplicar a lei de Kirchhoff, que você sabe disso. Tá certo? Essa fonte aqui, ela vai agir sobre esses elementos aqui. Vamos fazer um testezinho aqui de memória. Aplicando a lei de Kirchhoff aqui, ó. Primeiro eu considero essa fonte zero e calculo a ação alternada sobre os elementos que ficaram, que no caso é só o L e o R. Aí vai ter uma corrente alternada, produzida por a fonte alternada, que está defasada do valor da fonte do ângulo φ. Vocês estudaram isso em circuito elétrico. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, eu vou supor que essa fonte é zerada. Vou considerar essa aqui. Aí vai ter uma corrente circulando por ela, devido a ela, dada por quê? Pelo valor do E, do L e do R. Só que o L, é, por ser um elemento reativo, ele não é sensível a uma tensão contínua, ele é sensível só à tensão alternada. Se você pega uma tensão contínua e liga sobre um indutor, vai circular uma corrente contínua. E se você liga uma tensão contínua sobre um resistor e um indutor, vai circular uma corrente contínua que não depende do L, só do R. Então, essa é a segunda componente. A terceira componente é chamada de componente transitória. Ela existe em função de você iniciar o processo de corrente no momento que a tensão não é zero. A tensão, a tensão total na malha, né, não é zero. Ela nunca será zero, porque sempre vai ter o E vai ter um valor instantâneo aqui diferente de zero. Então, essa corrente transitória ela é uma expressão exponencial. Aí que entra a complicação do cálculo, tá certo? A soma dessas três componentes, a senoidal, a contínua e a exponencial, nos levará à expressão da corrente, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa eu correr aqui que ela... Então, o que eu fiz aqui? Ó? Primeiro, eu peguei aquele circuito, né? É, concluir que a tensão da fonte, que é dado, a fonte alternada, que é dado por isso aqui, ó, é máximo seno ômega t dividida numa queda no resistor, numa queda de tensão no indutor e no E, não é isso? Se você deseja calcular essa corrente IO aqui, ó, você tem que resolver essa equação. E essa é uma equação diferencial. Você não consegue resolver essa equação sem usar o cálculo diferencial. Como o cálculo diferencial não faz parte do nosso programa, né? Por quê? Porque cálculo geralmente é utilizado, sai em curso de graduação para frente, né? Mas assim, a gente tem que mostrar para vocês de onde surgiu essa história. Então, pegando essa expressão aqui, ó, que é aquela que eu disse, que representa aquele circuito, tá certo? E considerando que na hora que você for aplicar o cálculo diferencial, você vai ter que considerar aquelas três componentes que eu expliquei para vocês, que é a devida à fonte CA, a devida à fonte CC e a transitória. Então, aplicando o cálculo diferencial, a gente chega nessa expressão que está aqui, ó. Opa, não era para fazer isso aqui, não. Essa expressão aqui, ó. Essa expressão, gente, é a expressão do valor instantâneo, IO, em função do tempo, da corrente naquela malha. É uma expressão complexa, né? Nós não vamos utilizar, na mínima necessidade de utilizar essa expressão no nosso estudo, né? Mas a expressão é essa, se você quiser usar para alguma coisa, é essa aí. E ela é obtida como? Através do cálculo diferencial, tomando como base essa expressão aqui. Tá legal? Agora, vamos dar uma olhadinha nela. O que ela tem? Olha, ela tem aqui, ó, o cosseno de φ. O que é o cosseno de φ? É o cosseno do ângulo de atraso da corrente em função da tensão
naquele circuito devido só à componente alternada, certo? O que é ômega t? Ômega t é o instante que eu estou considerando para calcular o valor instantâneo da corrente. Se eu quero a corrente IO de t, eu vou estar calculando a corrente IO em função de ômega t, tá certo? Então, ômega t é o instante no qual eu quero calcular a corrente instantânea. O que é o E e o V máximo? O E é aquela bateria, e o V máximo é a tensão de pico da componente ou da fonte alternada. E esse elemento aqui, ó, exponencial, aparece em função daquilo que eu disse, né? Como o circuito vai iniciar a condução em momentos que não tem tensão zero no circuito, dá um pico transitório lá que ele desaparece depois de algum tempo, mas ele entra na expressão. Por quê? Porque a expressão é montada em cima dessas características, né? Inclusive do quê? Do alfa, que é o ângulo a partir do qual dá aquele pico transitório. Mas não vamos ficar falando muito para não ficar confuso, tá? Porque não há necessidade de a gente ficar preocupando com isso aqui, não. Eu mesmo, se eu for calcular, se eu for deduzir essa expressão aqui, eu não consigo deduzir, porque eu não tenho conhecimento para isso, né? No passado, eu poderia até ter tido, quando estudei esse assunto. Como eu não usei, e nem pretendo usar, eu não quero preocupar com isso, não. Eu só quero saber de onde essa expressão veio e para onde nós vamos, tá certo? Então, essa expressão é a expressão daquela corrente, ela que justifica, gente, esse formato aqui, ó, quando eu disse que a forma de onda da corrente ela é meio complexa, né? Por quê? Porque ela é dada por aquela expressão que eu mostrei para vocês. Esses valores instantâneos de corrente que eu estou mostrando aqui, que eu usei para plotar o gráfico, são obtidos tendo como referência aquela expressão e usando os valores de ômega t a partir de alfa, né? Aquela expressão complexa dá esse gráfico aqui. Aqui não é nem uma senoide, né? Mas também parece um pouco com uma senoide. Tá? É isso. Então, voltando lá. Mas tudo isso, gente, não é muito importante. Porque eu preciso calcular o beta. Entendeu? Como que eu calculo o beta? O beta nós sabemos que é o momento que é o ângulo, né, no qual a corrente chega no zero. Não é isso? Beta é o ângulo de extinção. O tiristor vai extinguir a condução dele quando a corrente chegar no zero, né? O que é beta, então? Beta é o ângulo no qual I de t igual a zero. Se eu quero calcular o beta, eu ponho o I de t aqui igual a zero, né? E calculo o quê? O que eu explicito nessa expressão? É o ômega t. O que é ômega t? Ômega t é o ângulo no qual a corrente é I de t. Se eu quero calcular o beta, ômega t é o beta da questão, é o ângulo beta. Por quê? Porque eu posso considerar, porque posso não, porque eu estarei considerando I de t igual a zero. Então, em ômega t igual a beta, I de t igual a zero. Então, onde tem ômega t aqui, ó, eu coloco beta e coloco zero aqui. Ó. Aí eu vou chegar nessa expressão aqui. Ó. Essa expressão, pensa bem, eu coloquei, zerei aqui, né, e usei um algebrismo aqui para simplificar essa expressão. Aí eu cheguei nessa expressão, tá certo? É a mesma expressão lá de cima, só que eu coloquei o zero aqui e onde tem o ômega t, eu coloquei beta. E fiz uma outra simplificaçãozinha, depois eu volto a falar sobre isso. Para ficar mais simples, apesar dela não estar simples aqui, onde tem o E sobre V máximo, nesses dois pontos aqui, ó, eu vou substituir pela letra A minúscula. Tá? Porque o A minúsculo, ou essa relação E sobre V máximo, a gente usa em muitas situações e ela se tornou quase uma referência. Então, já simplificando, já coloco ela aqui. Agora, o que eu quero mostrar? O que é importante aqui? Como que eu, como que eu separo
como eu isolo o beta dessa expressão aqui? Já que eu quero é o beta, e por que eu quero o beta? Eu quero o beta para calcular o valor médio, porque o alfa eu tenho e os outros elementos eu tenho. Então, eu tenho que isolar, eu tenho que explicitar o beta. Eu não consigo explicitar o beta numa expressão desse tipo. Por que não consigo? Porque isso aqui é uma expressão cujo beta está na forma trigonométrica e também na forma exponencial. Não é como isolar. Isso é chamado de expressão transcendental. Não tem uma forma analítica de resolver essa expressão. Existem formas de resolver, não analiticamente, né? Eu não vou processando aqui algebricamente até chegar no beta, não tem como fazer isso. As maneiras usadas para resolver isso são, 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 são as seguintes. Primeiro, você pode usar uma calculadora programável e colocar, inserir na calculadora programável a expressão, aquela expressão toda, manda ela calcular. O que ela vai fazer? Ela vai calcular, assim, ela vai resolver para vários valores, vai simular dentro dela e apresentar o resultado para você. Ou então você usa um simulador, por exemplo, o PSIM. O PSIM, se você usa o PSIM, calcula para você. Agora, para nós, por questão didática, nós vamos usar a terceira forma, que é o ábaco de Pushilov, que é o assunto da aula de hoje. Tá certo? O que é o ábaco de Pushilov? É uma solução gráfica daquela expressão. E inclusive, é uma forma extremamente simples. Difícil foi para quem elaborou o gráfico. Que é esse aqui, ó. Esse ábaco aqui, ele mostra, ele nos dá, entre várias outras informações, o valor do beta, tá? Que é o objetivo principal. Porém, eu vou mostrar para vocês, eu preparei uma apresentação em PowerPoint aqui para mostrar para vocês que que é o assunto, que seria o assunto da aula de hoje, tá? Se não der tempo de eu mostrar tudo hoje, na aula que vem a gente continua e podemos até repetir alguma coisa, porque é extremamente didático o estudo que a gente faz utilizando o ábaco de Pushilowski. Eu vou explicar bem devagarzinho, tá, gente? Porque esse assunto ele é importante, interessante para a formação de vocês. Então, vamos lá. Vamos dar uma paradinha na análise do funcionamento do circuito e vamos mostrar o que é o ábaco de Pushilowski e como ele foi montado, né? Por falar nisso, eu já coloquei lá no Moodle a primeira parte da apostila. Eu peguei a apostila e dividi em três partes. A primeira parte é utilizar essa parte da aula que eu dei hoje, né, o funcionamento do circuito com exercícios e tal, e depois, logo a seguir, tem o ábaco de Pushilowski e exercícios utilizando o ábaco de Pushilowski. Eu aconselho vocês lerem lá. Bem, então, continuando, vamos ao ábaco, então. Olhando assim, dá a impressão que ele é complicado, né? Mas não é não, vocês vão ver que ele é bem simples. Então, qual que é a função dele? Como eu já disse, eu vou ir devagarzinho aqui. Trata-se de uma ferramenta de uso específico, porque é usada só pelos certificadores, né? Empregada para determinar elementos relativos aos retificadores de fase controlada. Retificador de fase controlada são os retificadores que a gente vai estudar, são esses que a gente já começou a estudar, são retificadores com tiristores que inicia o processo de condução a partir do controle do off. Isso é chamado de fase controlada. Então, por exemplo, ele nos dá o ângulo de extinção, né, ou de corte, né, o ângulo mínimo de disparo do tiristor, vocês viram na aula passada o alfa 1, e o ângulo máximo, que é o alfa 2. E os limites de condição contínua e descontínua para os diversos tipos de retificadores. Isso vocês não entenderam agora, não, só no futuro. Então, pelo que eu já comecei a falar, ele toma como referência aquele circuitinho que nós analisamos, que é a célula retificadora básica. Então, o ábaco, gente, ele é a representação gráfica dos elementos desse retificador aqui, dessa célula retificadora básica, que nós já vimos, já falei com vocês, né? Não demonstrei porque a gente teria que usar o cálculo diferencial.
que tem uma corrente, essa corrente que vai circular aí, o ió, vai circular nessa malha aqui, dada por essa expressão complexa aí, ó, essa expressão da corrente. Como eu estou querendo determinar o beta, e beta é o ângulo no qual a corrente zera, o que, que eu fiz? O que, que eu disse que eu fiz? O que, que eu disse lá atrás que eu fiz? Eu coloquei, zerei o ió de T, né? Simplifiquei a equação, cheguei a essa equação aqui. Ó. Substituí lá na equação aquele E sobre V máximo pelo A, que acontece duas vezes, e chegamos a essa expressão aqui. Ó. Aliás, ela fugiu aqui da minha apresentação. Não era para fugir, não, mas está aí, ó, ela aí. Bem, está aí. Como eu já disse, não é possível calcular sem ser por processos gráficos, né, ou computacional, e como nós vamos usar o ábaco, vamos frisar a utilização do ábaco, beleza? Lembrando que alfa é o ângulo de início de disparo, φ é a defasagem, veja bem, a defasagem entre uma suposta corrente que circularia se fosse o circuito constituído apenas pela fonte de CA, o R e o L. Né? Mas eles entram, eu digo suposto porque, na realidade, tem outras coisas mais, mas eles entram no processo, eles interferem. Né? E se eu quiser calcular esse φ, eu posso usar essa expressão aqui, ó, ou essa expressão aqui, que são metidas lá dos circuitos elétricos, vocês estudaram. Eu posso, usando o valor do L, né, e do R, nessa expressão, calcular a tangente do φ e calcular o φ. Ou calcular direto o cosseno de φ, que está lá naquela expressão, usando essa forma aqui do módulo, né? Que você já conhece também lá de circuito elétrico. Outra coisa que eu fiz lá, já falei, é substituir o E sobre V máximo pela letrinha A. Aí chegou aquela expressãozinha que eu disse, que não tem forma analítica. Beleza. É importante, hoje a coisa está esquisita para o meu lado aqui, não sei porquê. É importante, olhando nessa expressão, as variáveis que nós temos aqui. Ó. Nós temos aqui, ó, o beta é uma variável, o φ e o cosseno de φ, que estão interligados, interrelacionados, a segunda variável, o a terceira variável, depende do E e do valor de pico da senoide, e a última variável, beta. Então, essas quatro variáveis são as variáveis que a gente trata lá no ábaco de Pushilov. O alfa, o beta, o cosseno do φ, ou o φ, né? E o A, que é S sobre V máximo. Agora, vamos à montagem do gráfico. Aqui que eu queria que vocês prestassem mais atenção, para saber como que o cara, essa pessoa, conseguiu bolar um gráfico que aparentemente é tão complicado, mas no fundo simplifica o nosso trabalho enormemente. Eu vou usar aqui dois planos cartesianos. O primeiro plano cartesiano está relacionado com um circuito básico. Né? Eu estou alimentando esse circuito com uma tensão senoidal, com essa VS aqui, e o segundo gráfico, o segundo plano cartesiano, no segundo plano cartesiano, eu vou montar o ábaco de Pushilov. Eu vou montar o ábaco, que é o ábaco que chama ábaco de Pushilov, que é o tal Pushilov que ele deve ter montado, tá legal? Aí, que que eu, qual que é o processo que eu estou usando aqui? Eu vou usar aqui para mostrar para vocês. Eu vou usar três situações que são as seguintes. Primeiro, eu vou considerar que a fonte é zero, porque eu posso ter um retificador e o E pode ser zero. Ele pode ser zero ou maior que zero. Né? A maioria dos retificadores não tem o E, então o E é zero. Certo? Mas vamos ver os casos que são mais complicados, que tem o E. Aí eu vou colocar um E maior do que zero e menor que o pico. Eu vou usar essa linha daqui. Essa linha pode estar em qualquer posição acima do zero e abaixo dessa linha de cima aqui. Essa linha de cima aqui é para o caso do E ser igual a V máximo.
Então, eu vou usar E0, EV máximo e um valor de E intermediário, beleza? Primeiramente, então, vamos considerar o E igual a zero. O E igual a zero, quer dizer, aquela carga ela suprimiu o E, né, e ficou o L e o R. Eu vou considerar primeiro o L zero, depois eu coloco o L diferente de zero, tá? Eu estou fazendo parte por parte. Então, E zero, vamos deixar o E zero. Primeiramente, eu começo com o L zero. O que significa? Que a carga é puramente resistiva. O seu retificador, ele só tem como carga o resistor, que é aquele que vocês estudaram no segundo ano. Só que lá no segundo ano vocês estudaram com diodo. Nós vamos estudar com diodo ou com diodo e tiristores. Mas a carga mais básica que existe é a carga puramente resistiva. Tá, vamos começar com ela. Se o E é zero, gente, nós temos o seguinte, veja bem, se o E é zero, o A', né? Pensa bem, o A', que é o menor ângulo de disparo do tiristor, possível de disparo, também é zero. E o maior ângulo possível de disparo é π. Pensa bem, lembra do que eu falei? O A1 é o ponto a partir do qual o tiristor fica polarizado diretamente. E o A2 é o ponto até onde ele fica polarizado diretamente. Se ele não disparou até o A2, ele não dispara mais. Por quê? Porque o A2, a partir do A2, ele já está polarizado reversamente de novo, ele não vai disparar. No caso do S igual a zero, aquele gráfico, aquele plano cartesiano que eu mostrei para vocês na semana passada com linha amarela, ele desloca para baixo e fica em cima do outro plano cartesiano. Quer dizer, o A1 ali, gente, é zero. E o A2 é 180 graus, tá certo? Isso no caso não, do S é igual a zero. Dessa forma, o tiristor pode disparar em qualquer ângulo que vai do zero até 180 graus. Qualquer ângulo que eu quiser, entre zero e 180 graus, eu posso aplicar um pulso no tiristor que ele entra em condução. Beleza? Agora, mais um passo aqui. Vamos pegar uma linha aqui para representar esse intervalo possível de disparo. Eu vou usar uma letra A e B para definir esse segmento aqui, que está no plano cartesiano, indicando o tempo que o tiristor pode entrar em condução. Tá? Agora, veja bem, eu vou transportar esse intervalo para o segundo plano, vou levar para lá. Então, o intervalo de 0 graus até π foi definido aqui por um segmento de reta que eu transferi para cá. Para essa figura não ficar apertadinha, o que eu vou fazer? Eu vou alargá-la, vou aumentar o tamanho dela, porque eu sei que o ângulo zero é o ângulo mínimo de disparo e π, né, 180 graus, é o ângulo máximo. Então, eu estabeleci esse intervalo aqui. Então, 0 graus ângulo mínimo e 180 graus o ângulo máximo, que eu poderia disparar. E alfa está entre esses dois intervalos aí. Quer dizer, o tiristor pode disparar em qualquer um ponto desse aí. Tá? Lembrando esse detalhe aqui, ó, que é importante. Esse detalhe, cosseno de φ é zero. Por quê? Porque se tem só resistência, não tem indutância, o cosseno de φ da carga é 1. Por que é 1? Porque não há defasagem. Né? O φ não é a defasagem entre a corrente e a tensão no circuito indutivo, RL. Se não tem L, não tem φ. φ é zero, e o cosseno de zero é 1. Tá? Então, estou identificando nessa linha horizontal aqui, ó, a faixa de ângulos que o tiristor pode entrar em condução, né? E que ela representa a situação da carga ser puramente resistiva, já que eu estou considerando o E e o L igual a zero. Tá? Acompanhando o raciocínio? Vamos ver.
essa animação aqui para mostrar para vocês que, ó, se o ângulo de disparo alfa for zero, ele coincide com alfa 1. E se eu quiser saber qual que é o ângulo de corte, isto é, se eu quero saber o ângulo beta, que é o objetivo do ábaco, eu pego o alfa aqui embaixo e levo até a linha vermelha e transfiro a linha vermelha, o ponto de encontro com a linha vermelha, para o eixo. Nesse caso, está sobre o eixo. Se o alfa fosse, por exemplo, esse aqui, onde eu coloquei a seta, eu levava ele até lá em cima, projetava ele aqui, achava um ponto. Esse ponto de encontro aqui, transposto para o eixo horizontal aqui, ó, indica o valor do beta, que é 180. Qualquer valor de alfa que tiver aqui, levado lá para a linha, essa linha vermelha, vai ser transposto para cá e vai me indicar que o ângulo de corte é 180 graus. Isso é uma coisa extremamente lógica, porque se a carga é puramente resistiva, o tiristor vai sempre cortar em 180 graus. Vocês já viram lá no segundo ano. Qualquer retificador, se bem que vocês não estudaram qualquer retificador, vocês estudaram retificador com diodo, né? Mas veja bem, lá no retificador com diodo, ele não começava em zero, o alfa era zero, ele não cortava em 180, o corte é 180, porque a carga é resistiva. Agora, tira o diodo e põe um tiristor. Se o tiristor disparar em zero, é a mesma coisa que aconteceria se fosse um diodo. Mas se ele disparasse em qualquer ângulo diferente de zero, o ângulo de corte é o mesmo. Por quê? Porque nós sabemos que, quando chega em 180 graus, o dispositivo fica polarizado reversamente e corta. Então, o ângulo de corte, isto é, o beta, quando a carga for puramente resistiva, é sempre 180 graus. Não antes e não depois, tá? Porque a carga é puramente resistiva. Só por isso. Porque se tivesse um E e um L, a situação seria diferente, que é o que eu vou mostrar aqui agora. Então, olha aqui, qualquer ângulo, alfa, observa que eu estou mudando é o alfa, né? Olha, o alfa movendo ali, mas o ponto que define o beta não muda, certo? Então, para E igual a zero e L igual a zero, é essa a situação. Agora, e se mantendo E igual a zero, eu mudar o L, o que vai acontecer? Olha bem o que vai acontecer. Vamos ver agora a situação do S igual a zero e o L diferente de zero. Então, a carga agora já mudou um pouquinho. Eu coloquei um indutor nela. Eu tenho um circuito retificador controlado que tem um indutor. O indutor ele vai fazer o quê? Veja o gráfico. Olha, está aparecendo lá no gráfico. Está aparecendo várias curvinhas, sabe? O que é isso? O que é isso que está me dizendo? É o seguinte, que quando eu coloco o indutor, o ângulo beta não é mais 180, é maior que 180. Por exemplo, suponha que o alfa esteja onde está a seta aqui, ó. O alfa está aqui. Eu devo projetar essa seta, essa linha aqui, para a curva, para uma dessas curvas aqui. Ó. O que define a curva que eu vou usar é o cosseno de φ, isto é o valor, a relação entre o valor da indutância e da resistência. Isto é, o cosseno de φ. Quando o cosseno de φ era 1, que eu acabei de mostrar, a carga puramente resistiva, o beta era 180 graus. Mas se o cosseno de φ for 0,9, qual que vai ser o valor do beta? É só pôr aqui, transferir para cá. E se for 0,8, eu vou transferir para lá e vai. E se for 0, eu vou pegar a projeção aqui e transferir para cima. Essas linhas, gente, elas progridem aqui, tá? Eu não coloquei para não complicar a figura encher de curvas aí. Em resumo, quando a carga é indutiva, o beta, ele é... Deixa eu voltar aqui que eu apertei a coisa errada aqui. Os melhores dias hoje. Quando a carga é indutiva, o beta é diferente de 180 graus.
quanto maior for a indutância da carga, quanto maior for a defasagem e quanto menor for o quociente de φ da carga, mais atrasado ele fica. É o que essas curvas estão mostrando. O indutor ele tem a função de atrasar o momento que o tiristor vai cortar. Por quê? Porque ele atrasa o momento que a corrente chega no zero, que o valor final dela chega no zero. Isto é, ele atrasa ou aumenta, no caso, o valor do beta. Se nós prorrogarmos, quer dizer, colocarmos a pior situação, que é a carga puramente indutiva, não existe carga puramente indutiva. Carga puramente indutiva é quando o R for zero. Mas o R pode ser tão baixo que eu posso considerar zero. E o quociente de φ se aproxima do zero. Aí eu vou ter essa linha aqui se, se estendendo até lá em cima. Ela vai cruzar esse eixo aqui vertical em 360 graus. Essa situação ideal, porque ela não tem como existir, já que não tem E igual a zero, e vai me indicar o seguinte, que o beta é 360 graus quando o alfa for zero. Pensa bem aqui, ó. Para o alfa zero, eu vou projetar a linha, a coordenada lá em cima, no 360 graus, e vai dizer que o beta é 360. Então, num circuito puramente indutivo, não tem E, não tem R, eu vou dizer que não tem E, nem o E, só o L, o tiristor entrando em condução, se for um diodo, a mesma coisa, começando no zero, ele vai ficar conduzindo de zero até 360 graus. Aí, quando chega a 360 graus, entra no outro período, ele conduz de novo. É uma situação esquisita, né? Por isso que ela só existe no plano da imaginação, do ideal, né? O dispositivo, ele não, ele entra no momento, corta e começa no mesmo momento do ciclo seguinte. É uma idealização, né? Mas, na prática, você pode ter aproximações. Quer dizer, o ângulo zero e um circuito com tanta indutância e pouca resistência, que o corte se aproxima do 360 graus, porém, nunca depois do 360. Beleza? Então, eu acho que vale a pena a gente dar uma paradinha aqui para ver como é que estão as dúvidas de vocês antes de continuarmos, tá, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Até mesmo para me ajudar a continuar a explicar? Vamos ver lá. Beleza. Então, vocês estão entendendo, né? Olha aqui, quem tiver dificuldade em entender, lá na apostila está explicando isso bem detalhadamente. E eu explico de novo também, eu não quero que vocês não entendam isso, não. Passa o seguinte, então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma situação agora, digamos assim, mais real, né? O que eu fiz aqui, ó? Eu vou usar um A maior que zero e menor que 1. Lembrando, gente, o que é A? A é a relação entre o valor da bateria e o pico da senoide. Quando eu digo que o A é maior que zero e menor que 1, eu estou escolhendo um ponto intermediário por aqui. Ó. Se eu falasse que o A era igual a 1, o que eu estaria dizendo? Que o E é igual ao valor de pico, ao VS máximo. Aí eu estaria considerando essa linha daqui, tá bom? Mas, por enquanto, vamos considerar ele no meio aqui, ó. O A maior que zero, menor que 1, tá? Então, se eu pegar o E e dividir pelo valor de pico da onda, vai dar um valor que é esse que eu estou considerando aqui arbitrariamente. E, primeiramente, vamos ver a situação do L ser zero. Então, o que nós temos aqui? Uma carga que tem um valor de E e um valor de R, só não tem o L. Por exemplo, é uma carga que é uma bateria, porque a bateria tem o E, é o valor da tensão dela, e o R é a resistência dela, a resistência interna dela. Tá? É uma carga que já existe razão de ser, ela é uma carga comum.
Aí eu vou fazer o mesmo tipo de análise. Coloquei lá a linha horizontal, agora fica mais claro para vocês. Por quê? Fica mais identificável aqui, ó, o alfa 1 e o alfa 2, da mesma forma que eu mostrei na aula passada. O que é alfa 1? Alfa 1 é o momento a partir do qual a tensão alternada, o valor instantâneo da tensão alternada fica maior do que o E. E o alfa 2 é o valor do ângulo a partir do qual a tensão alternada volta a ficar menor que o E. Portanto, o tiristor ele pode disparar do alfa 1 ao alfa 2. Essa linha aqui, ó, o intervalo definido por ela define o intervalo que o tiristor pode disparar. Aí eu vou pegar essa linha e levar lá para o plano do ábaco de Puch-Lark. Está aí, ó. Coloquei ela aí. Como eu estou considerando o L zero, é uma linha reta. Por que é uma linha reta? Porque não tem indutância. O ângulo de corte vai ser sempre esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. Vou mostrar aqui circulando aqui, ó. Qualquer, qualquer que seja o momento que o tiristor entrar em condução, ele vai cortar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui. Ó. Por quê? Porque nesse ponto, a partir desse ponto, ele fica polarizado reversamente. Olha bem, não tem indutância. Então, a tensão que vai aparecer na carga produz uma componente alternada em fase com a tensão alternada. Não tem nada que defasa aquilo, não tem nada que prolongue, não tem indutor carregando para depois descarregar, entendeu? Então, a corrente que vai circular na carga, ela varia segundo uma tensão que é o resultado dessa senoide, somada algebricamente com a da bateria, tá certo? E vai dar uma forma de onda de corrente que tem uma forma senoidal. Quer dizer, quando chega nesse ponto B aqui, a corrente está chegando zero. Ela começa num ponto qualquer, que seria a hora que o tiristor dispararia, que é o alfa. Quando chega aqui, ele corta. Então, quando a carga é puramente resistiva, o corte é sempre alfa 2, tá certo? O disparo é entre alfa 1 e alfa 2, e o corte, alfa 2. Então, eu pus essa relação aqui, ó, e escrevi aqui, ó, cosseno de φ é 1. Por que que é 1? Porque a carga é puramente resistível. Eu tinha esquecido de mostrar antes, eu tinha colocado o A igual a zero aqui, ó, porque eu estava usando para a situação do vermelho aqui o A igual a zero. Agora eu estou usando o A diferente de zero. Por exemplo, 0,4. É um exemplo, zero. Podia ser 0,5, 0,6. Está entre 0 e 1, porque eu escolhi arbitrariamente esse ponto aqui. Tá? Então, para um A qualquer, diferente de zero, e um cosseno de φ igual a 1 porque o L é igual a zero, eu tenho essa linha aqui. Então, qualquer que seja o alfa, que eu colocar aqui, qualquer que seja ele, só um pouquinho, qualquer que seja o alfa, que deve estar entre alfa 1 e alfa 2, então qualquer que seja o alfa que começa, que pode ser a partir de qualquer ponto, até o alfa 2, que é esse ponto, eu projeto nessa curva aqui, ó, azul, e transfiro o ponto para cá e determino o beta. Então, aqui fica o beta. Então, quando eu quiser calcular o beta, eu pego o alfa, levo até na curva e transfiro aqui, está aí o beta. Então, eu calculei o beta. Eu não pensei em pôr uma animação para mostrar para vocês, mas o beta está aqui, ó, que no caso é o mesmo valor do alfa 2. Tá? Mas se a carga for indutiva, aí muda, igual mudou o outro. Aí o beta é atrasado. Aí vai ter uma curva para cada cosseno de φ, né? Como o cosseno de φ variando de zero até 1, você tem infinitos valores, você poderia ter infinitas curvas. O ábaco de Puchilovsky, ele não vai encher isso de curva, né? Ele usa quantas curvas? Olha bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele sempre usa as curvas para cosseno de φ 1,
0,9, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 e 0. Para esses valores, você cruza, você leva a linha até lá, a linha do alfa, e calcula o beta. Aqui eu já fiz um exemplo, cara. O que eu fiz aqui? Eu imaginei que o L lá foi tal que que nos indicou um cosseno de φ zero. Né? Cosseno de φ zero, a curva é essa aqui. Ó. Cosseno de φ vai ser zero quando o R for zero. Né? Carga puramente indutiva. E o beta? É só pegar esse ponto aqui, ó, essa seta e projetar lá. Está aí o beta. Então, façam isso. Se o cosseno de φ fosse diferente, por exemplo, 0,6, pego a curva do 0,6, aqui, ó, cruzou, projeto, tem aqui o beta. Observe que o beta ele sempre aumenta quando a carga se torna mais indutiva, tá? Quanto mais indutiva, mais atrasa a hora. Bem, o corte só vai acontecer aqui, ó, em alfa 2, se a carga for puramente resistível. Mas se ela for indutiva, não. Se ela for indutiva, vai aumentando. Tá? Agora, por que, as curvas estão morrendo aqui? Alguém saberia dizer? Ela começa aqui e nunca fica antes desse ponto. Por quê? Porque o tiristor não dispara antes desse ponto. Esse ponto aqui é o alfa 1. Não existe curva antes do alfa 1, porque não existe disparo antes do alfa 1. Tá claro? Eu vou dar uma cutucada aqui, só porque a aula já chegou no final. Se for acessar na hora que vem, eu mostro de novo. E agora, eu estou supondo aquela situação lá. Ó. O E igual a V máximo, isto é, o Azinho, é zero. Zero não, desculpe. Um sobre o outro, os dois são iguais, dois valores iguais, um dividido até um. Veja bem, o tiristor, a senoide tem um pico igual a tensão E. É uma situação, digamos assim, teórica, possível de funcionar. Por quê? Porque veja bem, eu vou voltar aqui, à medida que eu vou aumentando, sem explicar isso de novo, à medida que eu vou subindo com essa curva aqui, com a linha azul, isto é, à medida que eu estou aumentando o valor do ar, né, o que vai acontecer? Uma hora ele chega no limite. Né? Para valores menores, eu tenho isso aqui, ó. Imagina essa linha AB aqui, ela subindo aqui. O que acontece? O comprimento dela vai reduzindo, reduzindo, e quando ela tocar esse ponto aqui, que é o caso que eu quero mostrar, ela tem comprimento nulo. É um ponto. O que aconteceu aí? O alfa 1 coincidiu com o alfa 2. Tem condição disso acontecer? Alfa 1 é o menor ângulo de disparo. Alfa 2 é o menor, é o máximo, é o valor maior. Quer dizer, eu só posso disparar o tiristor entre alfa 1 e alfa 2. Quer dizer, eu só posso disparar o tiristor no ponto que ele já estaria cortando. Quer dizer, ele vai disparar e cortar na mesma hora. Ele vai disparar? Não vai. Essa situação não existe. Né? Esse 90 graus, o pico aqui onde ela encontra, ele vai me indicar o alfa impossível de acontecer e o beta também impossível de acontecer. Né? Por quê? Porque não dá como um componente entrar em condução numa hora e cortar na mesma hora. Mas o gráfico mostra essa situação. Ele mostra porque ele é um gráfico que dá os limites. Né? Na hora que vem eu continuo, tá, gente? Porque já acabou a aula, já tem 6 minutos. Eu tenho que respeitar o colega professor. Na hora que vem, até é bom que vocês pensem um pouco sobre isso, a gente pode tirar as dúvidas, tá? Vocês dêem uma lidinha na apostila, torcer para vocês fazerem isso. Esse assunto aqui é difícil de ensinar.